Oi, belezuras! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser num formato de vlog, onde eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram. Eu vou fazer isso diretamente do meu escritório. Vou mostrar um pouco daqui pra vocês também. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, me acompanhem. E esse é o meu escritório, é o cantinho onde eu faço toda a magia acontecer. Ali tem o computador, com o microfone ligado que eu vou ter reunião daqui a pouco, o tripé. Tem também o meu planner com todas as tarefas que eu preciso fazer na semana. E é aqui nesse bloquinho tranquilinho que eu faço a comunicação da direção e de várias outras marcas acontecer. Claro que eu não faço isso sozinha, né? Mas aqui eu faço a minha parte. Então, eu tava com muita vontade de fazer um vídeo mais conversa, assim, diferente, né? Que eu mesma pegasse a câmera e gravasse, que normalmente a gente faz isso em equipe. Eu vou responder algumas caixinhas que vocês me mandaram, com algumas ótimas perguntas. Cada uma dessas perguntas viraria um vídeo. E já aproveitar para fazer um vídeo de atualização sobre o que está acontecendo na nossa empresa. Há pouco tempo atrás, a gente se tornou microempresa. E com essa pequena mudança, um detalhe de palavras, né, deixar de ser MEI e se tornar microempresa, é uma mudança muito impactante. Não só no dia a dia, todo o sistema operacional foi impactado por isso. A gente tem mais responsabilidades, porque a quantidade de impostos que a gente paga é muito maior sendo microempresa. É uma mudança bem grande, bem impactante, mas é como eu converso com as pessoas que também estão passando por isso, né? Estamos crescendo. Então isso é um ponto positivo e a gente tem que focar nesse ponto mesmo. Mas de tudo, assim, o que mais me deixou chateada, né, assim, triste, é que os impostos que a gente paga para o governo não podem ser destinados para projetos sociais, sendo microempresa. Provavelmente tu não sabia disso, porque a minha total esperança, né, era me tornar microempresa para poder destinar esse valor para projetos sociais. Eu conheço vários projetos sociais aqui mesmo da cidade, mas não dá. Não dá, só pessoa física ou empresas maiores podem fazer isso. Então, é um luto de expectativas que eu tô passando e, assim, uma visão bem de negócio mesmo, né? Então, vamos crescer, vamos nos profissionalizar cada vez mais, vamos lidar com esses desafios que vão se apresentando. Com isso, eu quero dizer, né, que no início a gente tem desafios e quanto mais a gente vai empreendendo, quanto mais passos a gente vai dando, não quer dizer que esses desafios vão sumir, não vão sumir. Eles vão continuar aparecendo novos desafios, novas coisas, coisas que você não sabe, vai aprendendo, coisas que você vai tendo que se adaptar, a duras penas às vezes, e às vezes mais fácil, mas a grande questão é que você vai tendo mais recursos para saber lidar com isso, seja pela experiência, seja recursos financeiros ou pessoas que possam te ajudar nisso, e até a tua cabeça mesmo vai compreendendo a dinâmica desse jogo. Por isso que eu acho que o empreender do zero, assim, nessa construção gradual de um negócio é muito importante. A gente espera o crescimento rápido, eu digo a gente não porque eu espero, mas eu vejo esse comportamento na sociedade, né? Então, no geral, as pessoas começam empreendendo, botam metas muito altas para pouco tempo, um curto período de tempo. Então, em um ano eu quero estar faturando 100 mil por mês. Ok, mas qual é o seu plano para chegar lá? E entenda que o processo de empreender, ele passa por camadas de amadurecimento. Quem é a pessoa que está empreendendo, criando uma empresa, precisa amadurecer em vários aspectos para lidar com as demandas de uma empresa, e a própria empresa amadurece, o próprio mercado amadurece muitas vezes. Então, existem fases, essas fases a gente precisa passar confortável com o processo, sem esperar só pelo resultado final, porque é o processo de empreender, né? Cada ano que se passa, que você aprendeu, lapidou, melhorou o seu trabalho, isso tudo vai construindo a sua trajetória até o resultado que você quer alcançar. Não existe como chegar lá sem ter passado pelo caminho. Qual é esse lá, afinal, que você quer chegar? Enfim, eu queria trazer isso porque é uma coisa que a gente vem vivenciando, atravessando enquanto empresa, várias mudanças, vários amadurecimentos, e é muito bom poder viver isso
tendo perspectiva. Eu acho que essa coisa dos impostos, dessa mudança para microempresa é o que mais repercutiu assim internamente comigo, principalmente que estou gerindo, né? É uma coisa que eu tenho levado inclusive para terapia. Mas além disso, outras mudanças legais que tiveram é que a gente abriu vagas para outras pessoas trabalharem com a gente, e esse processo ainda está acontecendo no momento em que eu gravo esse vídeo, mas foi muito bom, né, ter aberto essa possibilidade de outras pessoas crescerem com a gente também, porque a gente está crescendo, a gente não é uma mega empresa, a gente é uma empresa pequena no momento em que eu gravo esse vídeo. E é bom falar isso, porque quando a gente for uma empresa maior, serão outras responsabilidades. Então eu tô curtindo o processo de ser uma pequena empresa. Chutei o tripé. Tá, eu vou responder as perguntas aqui que vocês me trouxeram, tá? Nesse vídeo. Como foi empreender pra você sendo mãe e mulher? Gente, uma loucura, né? Em resumo, uma coisa muito difícil, nada fácil, mas ao mesmo tempo era o único caminho que eu tinha. E eu digo isso porque eu não era simplesmente mãe e mulher, sendo que só isso já não é nada fácil, né? Mas eu era mãe atípica, então eu tenho um filho que nesse momento do vídeo já faleceu. Ele é o Miguel e ele teve paralisia cerebral, né? Ele tinha paralisia cerebral e epilepsia, várias repercussões assim, né, que acabavam fazendo com que a gente não conseguisse se adaptar a um mercado de trabalho convencional. A gente não conseguiria, nunca conseguiu, inclusive, ser contratado por outra empresa. Até já fiz entrevistas para outras empresas da minha área, nunca cheguei a passar no final, me chamava para entrevista, mas em comparação às demandas pessoais, sempre foram grandes, sendo mãe de uma criança com deficiência e depois, posteriormente, quando eu já estava empreendendo, mãe de 2 crianças. E hoje eu já lido melhor com isso, porque eu acho que o mais importante é você focar em buscar rede de apoio. Você precisa ter rede de apoio. E rede de apoio é a escola em primeiro lugar. Escola pública ou particular, não sei. Dá o teu jeito, mulher, porque não vai ter jeito. Você vai ter que botar essa criança na escola. É importante para ela, é importante para você e para sua empresa. Então a gente separar esses lugares, assim, foi uma coisa que me ajudou bastante para eu conseguir me focar. E claro que além da rede de apoio da escola, pai presente, família, né, todo mundo que possa agregar na construção desse ser humano, além de você, vai fazer com que você não fique tão consumida pela maternidade e pelo empreendedorismo. São 2 coisas muito difíceis. Mas eu acho que tem um outro lado também, de o fato de eu ser mãe me trazer um olhar, uma maturidade na forma de ver as coisas e lidar com os desafios que se apresentam, até com as próprias relações, que acaba sendo muito positivo para mim no meu trabalho. Eu sei que as minhas clientes, os meus clientes, eles reconhecem esse valor que a maternidade me traz, esse olhar sensível para entender um contexto delicado, né? Muitas vezes a gente não para pensar, mas trabalhar com serviços, com pessoas, é lidar com demandas que elas têm na vida pessoal delas também. Então eu já passei por várias situações em que a pessoa estava passando por um momento muito delicado pessoalmente e eu soube como lidar com aquilo porque eu já passei por situações parecidas. Sendo mãe, me trouxe muito esse olhar, assim. Isso com certeza é um diferencial no meu trabalho. Eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu vou responder mais uma pergunta e me preparar para a reunião, aí depois eu gravo o resto. Gostaria de saber o início, quando entendeu que o modo slow era possível, mesmo que nem sempre. Eu entendi que era possível quando eu comecei a trabalhar com cerâmica. Eu acho que foi nesse momento mesmo que eu entendi o valor do slow, o valor de ir devagar, né? A importância, a necessidade humana que temos de não correr o tempo todo contra o tempo, como se o tempo estivesse contra nós. Ele não está, né? Ele simplesmente é e existe. E a nossa vida é e existe. Então, eu era ceramista, fui por alguns anos, comecei a fazer cerâmica na faculdade de artes visuais, entrei no ateliê de cerâmica, me apaixonei, tinha certeza que eu queria estar lá. E mergulhei lá, aprendi muita coisa, produzi muitas peças, eu comecei a produzir a mais, assim, coisas pra mim mesma, comecei a desenvolver uma pesquisa naquilo. Eu não tenho nada aqui, ó. Eu tenho um caldeirão que eu fiz naquela época. E aí todo o meu trabalho, ele era com essa pegada natural, então as peças só de barro, no máximo tingidas com barro branco, né, com essa proposta de ser o mais natural possível, polidas à mão com cristais, queimadas no forno de barro no fundo da minha casa. Então tinha todo
todo um trabalho que visava essa ancestralidade, resgate desse saber que é a cerâmica, que foi muito perdido nos últimos tempos mesmo, assim. Ele foi muito mercantilizado, então a minha intenção não era tornar isso um negócio necessariamente, mas foi acontecendo. E foi ali que foi acontecendo, e eu vendo que as pessoas também viam aquele valor, que eu comecei a mergulhar e pesquisar mais sobre o que era slow. Então eu fui parar no movimento slow, que só isso daria um vídeo inteiro, né? Eu acho que eu já comentei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, sobre essa proposta, né, de ter mais consciência no momento presente, não se apressar tanto, não viver numa correria, você conseguir realmente dar o tempo das coisas, né? E foi pesquisando sobre esse movimento que eu fui até chegar no conceito de slow work, que é o trabalho com essas filosofias aplicadas, né? São filosofias de vida mesmo, que são construídas pelo mundo inteiro, né? Alimentadas por diversas pessoas no mundo inteiro, que se estruturaram em situações físicas fixas, por exemplo, cidades slow, existe, tá? E no trabalho a gente também traz essas práticas como presença, escuta ativa, calma, prazos mais longos, respeito a esses prazos também, aos prazos internos, ter uma dinâmica de trabalho completamente diferenciada. Então, eu fui percebendo que era possível, embora nem sempre, como na pergunta tu trouxe, porque tem momentos que a gente tá mais corrida, que a gente tem mais demandas e a gente precisa se adaptar. Mas, em geral, é possível, super possível, vivenciar essa experiência slow, mesmo com uma agenda bem apertada. Agora eu vou fazer uma pausa, gente, para entrar na reunião que eu tenho aqui com uma cliente. Inclusive é uma reunião de prospecção, eu vou entender melhor sobre o negócio dela, por que ela me buscou, né? Ela quer fazer a marca dela, quais são as intenções dela, objetivos de longo prazo. Então essa reunião é pra gente se conhecer melhor e explicar as etapas do meu serviço. Depois eu vou ter uma reunião também com uma pessoa importante do digital. E depois eu volto para gravar o final. Bom, bora voltar a gravar aqui. Eu vou ligar essa luz. Olha a diferença que faz essa luz na cara. O que fez nos momentos em que pensou em desistir? Adorei essa pergunta, né? Porque eu acho que quando a gente empreende, a gente pensa em desistir muitas vezes. Primeiro que eu percebi que não dava para eu desistir, porque o caminho que eu tô trilhando, ele traz frutos. Ele traz. O mercado que eu escolhi para empreender, ele tá em crescimento. E todo o trabalho que eu faço, cada ação, cada pequena ação que eu faço no meu negócio, impacta e sedimenta a carreira que eu estou construindo para a minha vida. Carreira, né? É uma coisa de longo prazo. Não é uma coisa que necessariamente vai te trazer muitos frutos em curto prazo. Depende muito do seu nicho, depende muito da sua abordagem, depende muito de vários fatores, inclusive do quanto você conseguiu investir no início, né? Quando é uma construção gradual, as coisas elas vêm de forma mais lenta, mas nem por isso significa que não vem, nem por isso significa que você não vai conseguir, né, conquistar as coisas que você planejou ou que você sonha. E eu acho que, de forma geral, assim mesmo, eu nunca pensei seriamente em desistir. Não da direção, né? Eu já desisti de outras ideias que fez sentido durante algum tempo, mas depois deixou de fazer sentido. E da direção, eu não penso em desistir, eu nunca pensei, isso nunca me passou pela cabeça de forma séria. Eu já pensei em desacelerar essa marca e levar outra coisa como frente por um período, mas também eu percebi que não fez sentido aquilo e realmente focar na minha empresa fez mais sentido, né? Me trouxe mais retorno. Então eu não pensei seriamente em desistir, não. Eu acho que quando a gente pensa seriamente em desistir, pode ser que a gente está muito desestimulado, a gente está em ambientes que não estão nos preparando para lidar com esses desafios, né? A gente acaba mais afetada por isso, ou porque realmente a gente não tem uma ideia muito bem estruturada, porque o que me faz não desistir, além de ver o retorno do meu trabalho e me sentir feliz e satisfeita com o que eu faço, é que o meu trabalho ele tá estruturado, ele tem estrutura, eu planejo as ações que eu faço, né? Eu tenho noção, assim, do que eu estou construindo. Eu tenho tudo isso estruturado de uma forma que é tão palpável, é tão tangível, é tão material, que desistir disso seria colocar um monte dessas coisas fora, sabe? Não faz sentido. Mas eu acho que sim, pode ser em algum momento no futuro da minha vida que eu tenho outras prioridades, eu tenho outra vontade de fazer alguma outra coisa, explorar outro nicho,
Eu não tiro essa possibilidade da minha mente, não. Mas eu tenho certeza que desistir é que não é uma opção, né? Eu acho que desistir é uma opção. Desistir é uma opção, eu não queria deixar essa ideia, sabe? Eu acho que desistir é uma opção válida em muitos casos em que você vê que não tá tendo retorno, ou você precisa reajustar bastante a rota ou partir para um outro caminho, explorar uma coisa que você ainda não está fazendo. Se você sente que a vontade de desistir vem porque você não está vendo retorno, mesmo sabendo que há possibilidades de retorno nessa área, talvez seja importante você estruturar melhor o que você faz, buscar profissionalizar o que você faz de fato, porque aí realmente, gente, eu chego num ponto que assim, eu não tenho pessoas batendo na minha porta para trabalhar comigo, nem nada do tipo assim, uma coisa enlouquecida, ensandecida. Mas eu tenho segurança no meu trabalho, eu tenho segurança que não vai faltar trabalho, não vai faltar cliente, não vai faltar vendas, não vai colapsar, né? Se eu manter o fluxo e manter o meu trabalho como eu tenho feito. Porque a estrutura, gente, ela funciona. Simplesmente, né? Então, estrutura o seu trabalho. Amiga, tu tá cheia de alegria nos olhos. Obrigada, meu amor. Estou numa fase bem feliz mesmo da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Acho que tô numa fase boa. Maravilhosa. Qual a tua maior dificuldade quando começou a empreender? A falta de grana. Literalmente, essa foi a maior dificuldade quando eu comecei a empreender. Não ter dinheiro e depender de todo o dinheiro que entrava no negócio é a pior coisa que há. Porque o negócio ele caminha devagar nos primeiros anos, principalmente nos primeiros meses. E as pessoas vão com expectativas muito altas. Não é que eu tinha expectativas altas, mas os meus custos eram altos, né? Os meus custos pessoais sempre foram altos, porque eu sou mãe. Já começa por aí. Então, eu sempre precisei tirar muito dinheiro da empresa para viver. Porque eu não tinha outra fonte de renda, eu não tinha reserva guardada, eu não tinha outro emprego. Não foi uma transição de carreira. Foi iniciar um negócio para viver. E a partir disso ir construindo a própria autonomia desse negócio, que é uma coisa que demora. Então demorou bastante assim para eu chegar num ponto de equilíbrio, de saber, né, um ponto de equilíbrio financeiro em que as despesas estavam alinhadas com as receitas e melhor ainda quando as receitas começaram a ficar maiores que as despesas. Isso não é fácil, gente, é bem desafiador assim lidar com isso. Eu acho que essa foi a coisa mais difícil de fato. Julgamento de outras pessoas não é o mais difícil. Cara, não é o mais difícil, pra mim não foi. Falta de apoio da família, falta de apoio de amigos, cara, também não foi. Porque eu tinha apoio de algumas poucas pessoas e eu me apegava neles e me apegava no meu próprio apoio ao meu negócio. Então, tipo, eu quero que isso dê certo, eu tenho noção do que eu tô fazendo, eu sei fazer o que eu tô fazendo, então vamos fazer isso, né? Eu silenciei bastante esses ruídos e opiniões alheias, porque as pessoas não sabem o que eu vivo, elas não sabem o que eu faço, muitas vezes nem entendem o meu trabalho, então elas não têm nenhuma condição de julgar nada. Elas estão olhando como espectadores do lado de fora e eu tô vivenciando a minha realidade aqui. Então isso não foi um problema. A maior questão foi encontrar o equilíbrio financeiro mesmo. Mas é possível. É possível. Então, gente, eu queria agradecer por você me acompanhar nesse vlog, explorar um conteúdo diferente. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Eu quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu posso fazer outros. Não foi exatamente um vlog, né? Foi meio que um fala, uma conversa. Enfim, também, vlog não é muito meu forte. Então é isso, se você quiser mandar mais perguntas, alguma questão específica que você queira tirar com a gente, comigo, segue @direção.cc e se inscreve no canal, que a gente tá sempre atualizando os conteúdos por aqui e por lá também. Um beijo e a gente se vê.